Olá pessoal, eu sou Leonardo Exterman e nós vamos falar hoje de vida saudável e coronavírus. Bom, hoje eu vou falar sobre uma questão que eu fui muito solicitado essa semana por alguns grupos e também pessoas pelo Instagram a respeito de um vídeo que vem circulando de forma viral dentro do WhatsApp e é um vídeo que é um pouco mais antigo, na verdade um pouco mais antigo para esse tempo onde as coisas mudam todos os dias, né? É um vídeo que foi postado pelo autor no dia 23 de abril, falando sobre coronavírus e alguns estudos que teriam surgido na Itália na ocasião. Eu achei importante fazer esse vídeo justamente para a gente falar sobre alguns assuntos e principalmente a gente ter uma visão crítica sobre o que a gente vê e ouve através de ditos influenciadores ou formadores de opinião na internet, mas que não têm a devida formação científica para analisar os fatos corretamente. Bom, então vamos começar o vídeo aqui. 50 autópsias foram feitas no Hospital Central de Bérgamo, lá no centro da epidemia na Itália, no Hospital Papa João XXIII. E foi descoberto, pasmem, 9 entre 10 pessoas que morreram de Covid-19. Na verdade, morreram de tromboembolia venosa. Bom, só essa primeira parte do vídeo, ele fala de um estudo de autópsias ocorrido em Bérgamo. Bérgamo foi uma das cidades, é uma cidade pequena, mas que foi uma cidade com uma grande proporção de número de casos por pessoa e uma mortalidade muito alta, né? Então, por isso que nós temos alguns estudos específicos sobre a cidade de Bérgamo hoje. Essa primeira parte já é interessante porque ele sugere que as pessoas que moravam em Bérgamo e que fizeram autópsias, na verdade, morreram de outras causas que não seriam Covid. Nós temos diversos estudos de autópsia, não só na Itália, outras cidades fizeram estudos de autópsia, como nós temos estudos de autópsia na China, nós temos estudos de autópsia em Nova York, nós temos estudos de autópsia do Brasil, inclusive. Então, é importante a gente colocar todos os estudos de autópsia como uma coisa só. E eu posso já adiantar, tipo um spoiler, que os estudos de autópsia mostram mais ou menos a mesma coisa em relação ao Covid-19. Olha só como essa notícia que saiu ontem foi grave, falando no canal dele a respeito de aquilo que eu venho falando aqui, a morte de coronavírus ou por coronavírus, quem estava com o vírus e quem foi morto pelo vírus. Bom, essa informação que ele fala é sobre essa questão, se morreram com coronavírus ou de coronavírus, quer dizer, se o vírus foi a causa da morte, ou era uma pessoa que já era tão grave e tinha tantas outras doenças associadas que, na verdade, ela morreu de outra doença que não teria sido coronavírus. Essa é uma questão que as pessoas vêm colocando desde o início dessa pandemia, quando tentam ignorar questões sanitárias e tentam trazer um olhar político sobre a epidemia. E a verdade é que, apesar de, obviamente, algumas pessoas poderem morrer de outras causas que não o coronavírus, mesmo infectados por ele, a imensa maioria das mortes em pessoas infectadas com coronavírus é pelo próprio coronavírus. Os virologistas estavam dizendo que o vírus não matava como eles diziam que matava, que as pessoas morriam das causas que elas já tinham pré-existentes e não por conta do vírus. Aí essa junta médica do Hospital de Bérgamo, lá em Milão, na região de Milão, lá na Lombardia, chegaram à conclusão de que 9 entre 10 pessoas que morreram por essa suposta pandemia, na verdade, não morreram do Covid. A gente vê que a ideia dessa pessoa, eu não conheço, não sei nem se ele é médico, então se vocês quiserem colocar aqui no comentário sobre as qualificações da pessoa que está falando isso, eu acho que é importante, até para a gente entender um pouco mais a questão. Mas ele fala suposta pandemia. Ora, nós temos já quase 4 milhões de casos no mundo todo. Só no Brasil, de ontem para hoje, foram mais de 10 mil casos novos. Não dá mais para ignorar que isso é algo que está acometendo o mundo inteiro e com uma imensa gravidade. E no momento que você minimiza isso, você está
minimizando a perda de milhares e milhares de pessoas. Só no Brasil nós temos mais de 10 mil mortos hoje. Não dá para a gente continuar falando que suposta pandemia ou é uma gripezinha. Não dá para a gente continuar agindo dessa forma. Não dá para a gente se ignorar ou negar a gravidade do que está acontecendo. Então, eles fizeram 50 autópsias e descobriram que as mortes não foi por embolia, tromboembolia pulmonar. Foi por tromboembolia venosa. Com essa frase, a gente percebe exatamente que essa pessoa não tem a menor ideia do que está falando. Você tem embolia, você tem trombos na veia, você tem coágulos, né? Trombos são coágulos nas veias com obstrução. Esses coágulos eventualmente soltam pequenas partículas, que são os êmbolos, né? E esses êmbolos, passando pelo coração, chegam na circulação pulmonar e obstruem a circulação pulmonar. Por isso que a gente chama de doença tromboembólica, né? Você faz trombos e esses trombos soltam pequenos pedaços que obstruem regiões importantes do nosso corpo. E essa embolia pulmonar é justamente o que faz com que a gravidade da doença, em dado momento, seja muito maior. Porque o pulmão ele é responsável por oxigenar o sangue e devolver ele oxigenado para o restante do corpo. Então, como o sangue não consegue chegar no pulmão, ele não consegue ser oxigenado adequadamente. Então, o que acontece com a tromboembolia venosa? Ela engrossa o sangue, o sistema imunológico nosso, ele respondia ao vírus inflamando o sangue, causando a embolia antes de chegar no pulmão. Por isso que a pessoa sente falta de ar. Bom, aí eu realmente não entendo. Ele está me dizendo que as causas da mortalidade não são pelo vírus, e sim por uma inflamação causada pelo vírus. Ou seja, são pelo vírus, não é verdade? Então, a pessoa chegava no hospital, ela era entubada, metia lá a máscara na cara do cara, ventilação forçada, para resolver um problema que não era a causa do problema. Os virologistas já diziam isso. Então, o que acontecia? Você punha a pessoa, ar na pessoa para ela respirar, sendo que o problema não era no pulmão, o problema era na veia. Então, você estava diagnosticando errado e dando a solução do problema também errado. Isso me preocupa muito, quando a gente começa a ouvir pessoas que não têm nenhuma qualificação para estar falando o que ela está falando. Na verdade, a embolia pulmonar, ela causa baixa da oxigenação do sangue, porque o sangue não chega no pulmão e não é oxigenado. Uma das maneiras, é claro que ela não vai tratar a embolia. Para tratar a embolia, a gente precisa diminuir a coagulação do sangue. A ventilação mecânica é uma forma de você conseguir fazer uma maior quantidade de oxigênio sob pressão, para os alvéolos, aqueles pequenos compartimentos onde ainda estiver passando sangue no pulmão, conseguirem receber uma quantidade maior de oxigênio. E com isso, apesar de eu não estar conseguindo passar oxigênio, passar sangue em todo o pulmão, nas áreas onde ainda está passando algum sangue, eu consegui fazer com que esse sangue seja mais oxigenado para aquele paciente continuar sobrevivendo enquanto eu trato do Covid e da causa que está levando aos trombos e à embolia pulmonar. Meu, isso causa uma revolta, isso me dá uma raiva, porque o povo italiano é muito pacífico, gente. Isso aqui é um crime que fizeram. Bom, a minha visão é que crime quem está fazendo é você. Porque você está replicando uma notícia, fazendo com que as pessoas tendam a minimizar o estrago que o coronavírus possa fazer no corpo. Você está falando sobre pandemia como se ela sequer existisse, né? Uma dita pandemia. Isso sim é criminoso. Porque isso induz as pessoas a acharem que o isolamento social não importa para reduzir a pandemia, não importa para salvar vidas. Então, eu acho que a gente tem que reconsiderar sobre o que é criminoso aqui dentro desse vídeo. Olha só o que o cara fala aqui. Descobriram que 9 entre 10 pessoas que foram internadas poderiam ser curadas em casa. Esse é o resultado da junta médica de especialistas lá em Milão. Porque 9 entre 10 pessoas morreram porque o vírus... não morreram porque o vírus chegou nos pulmões, mas por causa da resposta do sistema imunológico inflamando o sangue e impedindo que o sangue chegasse no pulmão e, claro, levasse oxigênio aos pulmões, por isso que dava falta de ar. Bom, eu acho muito pouco provável que uma pessoa com esse grau de inflamação pudesse ser tratada em casa. Eu acho pouco provável, né? Mas se tem algum virologista que trabalhe com isso efetivamente, que trabalhe com a parte clínica da virologia, esteja questionando o que está se fazendo,
é uma pessoa que provavelmente tem uma visão contrária à imensa maioria da comunidade científica. Mas até de lá, da região da Lombardia, Milão, Bérgamo, onde os hospitais estavam lotados, já estão vazios, que agora... Realmente a Itália conseguiu resolver o problema, né? Ou pelo menos está conseguindo resolver o problema deles. Porque a Itália decretou o lockdown. A Itália impediu as pessoas de saírem de casa por muitos e muitos dias. No Brasil, o contrário. Nós continuamos incentivando as pessoas a sair das suas casas. E isso é que é o mais grave dessa pandemia. Porque não adianta eu ficar em casa se tem alguém saindo. A gente tem que comparar isso um pouco com a situação, por exemplo, da dengue. O que a gente faz solidariamente para a dengue? Eu não deixo acumular água no pratinho da planta, porque o meu vizinho vai ser picado pelo mosquito. Nessa pandemia, o mosquito somos nós. Nós é que estamos disseminando essa pandemia. E quanto mais mosquitos nós temos nas ruas, mais essa pandemia se dissemina. E é fácil a gente perceber isso. É só a gente observar a adesão ao confinamento e o crescimento dos casos no Brasil. E o que é pior, provavelmente esse isolamento intermediário que nós fazemos, não fazendo um isolamento tão intenso e fazendo um isolamento intermediário, meio barro, meio tijolo, finge que não vê que a pessoa está saindo de casa. Esse isolamento pode estar fazendo com que a presença do vírus no Brasil seja intensa e constante, dure ainda mais tempo. Então eu posso dizer hoje que nós estamos fazendo sim errado. Errado porque a gente não está ficando mais tempo em casa. E um detalhe, o cara coloca assim na reportagem, por isso o índice de morte entre os internados era entre 80% e 90%. Entubava, ia em terapia intensiva, de 80% a 90% das pessoas morriam. E por que morriam? Porque estava sendo diagnosticado, estava sendo tratado o problema de modo errado. Com ventilação forçada, quando a pessoa não estava com problema nos pulmões, mas nas veias. Essa parte ele tem uma certa razão. Eu não sei de onde ele tirou as fontes, mas é claro, a gente está aprendendo enquanto a gente trata, né? No início, a gente acreditava que o comportamento desse vírus era muito parecido com o vírus SARS, né? E realmente ele causa uma pneumonia tipo SARS no início. Mas depois, com essa inflamação intensa e sistêmica que acontece, que a gente hoje chama de tempestade das citocinas, nessa fase a gente tem uma alteração chamada coagulação intravascular disseminada, onde aparecem em alguns pacientes trombos em todas as áreas. Nós já vimos em biópsias trombos na pele, nós já vimos em biópsias trombos renais. Isso pode explicar por que alguns pacientes evoluem com insuficiência renal aguda durante a internação. Nós vemos embolia pulmonar, trombos pulmonares, nós vemos no coração, inclusive. Então as pessoas falam às vezes, mas não morreu do Covid, morreu do infarto, morreu de um derrame. Mas o derrame e o infarto foram causados pela reação sistêmica ao Covid. Então realmente, pode ser que em algum momento, antes de perceberem que existia uma coagulação intravascular disseminada, já que essa é uma doença nova, né, as pessoas estavam tratando com antibióticos, com hidroxicloroquina somente, sem exatamente tratar o problema base da situação mais grave do Covid, que hoje a gente está cada vez mais acreditando que está associado a essa tempestade de citocinas, que em algumas pessoas leva a coagulação intravascular disseminada como a manifestação mais grave. E por isso que as pessoas, quando chegam ao respirador, morrem tanto, porque isso é uma situação gravíssima e que leva à situação de falência de múltiplos órgãos. A gente vai tratar a causa base que levou o paciente à ventilação mecânica, mas isso não significa que o paciente não precise, porque isso é uma indicação médica. O paciente tem uma saturação baixa de oxigênio, está oxigenando mal o sangue. Se ele não for para a ventilação mecânica, ele vai morrer de asfixia, né? Então ele não vai morrer de Covid, não vai morrer de embolia pulmonar, ele vai morrer de asfixia. Então ele tem que ser levado à ventilação mecânica para manter o suporte de vida enquanto ele é tratado da causa base. Eles analisaram os números de mortes nos últimos anos e chegaram à conclusão que a média de mortes na região da Lombardia não tinha aumentado em números significativos. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Inclusive em Bérgamo, né? Bom, como vocês podem ver esse mapa, são dados do dia 1º ao dia 21 de março de 2020, comparados com o mesmo período de 2019.
Todas as áreas que vocês veem, violeta, roxo e azul escuro, são áreas da Itália onde o número de mortos foi mais de 100% maior do que do ano anterior. Quando vocês veem aqui as províncias, especificamente da Lombardia, vocês veem a listra vermelha com o número de mortes de 2019 e a listra azul, o excesso da mortalidade que ocorreu por causa da epidemia do Covid. Então é no mínimo uma mentira quando ele fala no vídeo que não houve um aumento no número de mortes na Itália. Aqui tem um gráfico que eu vou colocar no vídeo para vocês. Em Bérgamo, a situação, e isso foi o que foi grandemente discutido na ocasião, que foi talvez uma das cidades, proporcionalmente, pelo tamanho da população, uma das mais afetadas da Lombardia, foi demonstrado que você tinha uma taxa de mortalidade basal daquela população, um grande aumento da mortalidade naquela população durante o período do Covid. Então, acima da mortalidade, você tinha as mortalidades que sabidamente eram causadas pelo Covid e um excesso de mortalidade ainda fora da base que tinha a indicação de, ou ter sido causado pelo próprio Covid, e foram casos que não chegaram a ser diagnosticados como Covid, ou foram mortes de outras causas em situações de falta de leitos. Então foram lá e fizeram autópsia em 50 pacientes, escolheram aleatoriamente 50 pessoas e chegaram que 9 entre 10 deles morreram não pelo Covid, mas de Pois é, doença. E aí é que a falta de conhecimento na área é perceptível, porque novamente ele fala que essas pessoas não morreram por causa do Covid, mas de uma outra doença, que é uma doença causada pelo vírus, causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa Covid. A tempestade de citocinas é uma fase da doença causada por esse vírus. Então não dá para você dizer que é uma outra doença que fez esse aumento da mortalidade nessa região. Esse aumento da mortalidade foi feito por esse vírus. Se esse vírus não existisse, essa doença inflamatória que ele causa não teria acontecido. O jornalista disse lá. Então ele disse também, aqueles que morreram pelo Covid, morreram por tromboembolia venosa e não pulmonar. Isto é, o sangue não chega suficientemente aos pulmões. Que foi o que eu falei. Então assim... A intubação... Peraí, eu vou escutar porque eu acho que ele ia falar uma coisa pior ainda. Com respiradores não era necessário. Aí você vê que quem escreveu isso foi um jornalista, não um médico, né? E se foi um médico que não sabe nem o que está falando, porque realmente, como eu falei, o ventilador ele não trata o Covid. O ventilador ele melhora a oxigenação sanguínea. Chegaram à conclusão que o problema não era o vírus, mas a reação imunitária do organismo ao vírus. Ou seja... Se não tivesse o vírus, não tinha reação imunitária, gente. Essa é a doença que esse vírus causa. É um vírus que causa uma reação imunitária exagerada. Então, queridos, fica aí. Aquilo que a gente estava dizendo, sabe? O que as pessoas estavam dizendo contra isso era, ninguém é gênio, a gente só está analisando os números. Bom, você definitivamente não é gênio, né? E eu entendo até que você quer ajudar. Eu sinceramente entendo isso. Que você está tentando ajudar as pessoas mostrando notícias que você vem lendo em periódicos ou de jornalistas ou até de algumas fontes ditas científicas, né? Na verdade, você está citando algumas fontes muito científicas e está falando algumas coisas que são verdade. O vírus realmente causa uma reação imunológica exagerada. Mas isso faz parte da doença, isso não é uma outra doença. Isso é a doença causada por esse vírus. Então, enquanto nós não tivermos tratamentos mais eficazes para essa doença, enquanto nós não tivermos uma vacina, ou enquanto nós não tivermos uma grande parcela da população já imunizada, sem sobrecarga dos hospitais, com quantidade adequada de ventiladores, com EPIs adequados para não sacrificar a vida do médico que vai cuidar de você, e com uma quantidade maior de testes para a gente saber a realidade do nosso país, a minha recomendação continua sendo: fique em casa. Fique em casa não por você. Eu sei que você sabe o que é melhor para você, mas não fique em casa por você. Fique em casa pelo outro, porque o outro é que vai morrer do coronavírus. É isso, gente. Muito obrigado. Até logo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.